Bem-vindos à regravação da live 35. Por que regravação da live 35? Basicamente, hoje é sábado pela manhã e na quinta-feira, às 19 horas, eu faço live. Toda quinta-feira, 19 horas, eu faço live. E na última live aconteceu umas coisas muito loucas. Basicamente, nós estávamos aqui em preparação para começar a live e arrumando as ferramentas para começar a live, e quando a gente percebeu, a gente já estava ao vivo. Eu já estava ao vivo e nem percebi. E cara, por mais que após 35 lives feitas, quando você começa algo de forma desplanejada, de forma desorganizada, tende a dar errado. E chegou o final da live e eu achei que o meu nível de explicação tinha sido péssimo. E o que eu decidi fazer? Sentar na cadeira novamente e regravar para entregar um conteúdo com mais qualidade. Porque eu acho que quando eu estou abaixo do meu nível, eu refaço para melhorar a entrega. E é isso que a gente está fazendo aqui e vamos te entregar esse conteúdo da live número 135. Agora, o que que tem nessa live número 100? Opa, 135 não. O que que tem nessa live 35? Um dia chegaremos na live 135. A live 35 é sobre como trabalhar com vários relacionamentos entre tabela no Power BI. Nós estamos aqui sempre buscando entregar conteúdo para você ter um dashboard automatizado no celular com a ferramenta do Power BI. E esse é um conteúdo de extrema necessidade para determinados tipos de situação. Um conteúdo de extremo, você vai encontrar na criação dos seus dashboards automatizados, você vai se deparar com esse tipo de situação que eu vou te entregar aqui. Então, sem mais delongas, vamos deixar de conversa e vamos vir aqui para a tela do meu computador. Deixa eu vir aqui para o meu cantinho. Eu estou aqui com o Power BI. O que que é essa situação? Olha só, deixa eu colocar meu quadrinho, porque a gente vai, executar aqui e eu vou te entregar, olha só, eu vou te entregar até o final dessa live uma forma de você resolver esse tipo de situação. Você vai resolver aqui como que você faz o relacionamento, vários relacionamentos entre 2 tabelas. Ativa vários relacionamentos entre 2 tabelas. Mas para isso eu tenho que te explicar uma coisa para colocar todo mundo na mesma página aqui, que é a situação do que é relacionamento. O que que é essa parada de relacionamento? O que que é isso? Caí de paraquedas aqui nesse conteúdo. Eu até quero o dashboard automatizado no celular com o Power BI. Vou te ensinar isso aqui. Mas para isso, tu tem que saber o que é relacionamento. Se você já sabe o relacionamento, segura 2 minutinhos aí. O que que é relacionamento? É quando o relacionamento entre elas acontece quando você tem mais de uma tabela no seu relatório. Em outras palavras, olha só, isso aqui sempre deve acontecer. Sempre você vai ter mais de duas, aliás, mais de uma tabela no seu relatório. E adivinha por que que você sempre vai ter mais de uma tabela no seu relatório? Porque no Power BI, quando está criando o seu relatório, você precisa de uma tabela calendário. O seu relatório sempre tem que ter uma tabela calendário. E aí vamos começar a entender aqui a situação de como fazer isso. Ó, não levou nem 2 minutinhos para mim te falar de relacionamento. Agora, o que que é esse relacionamento? Vamos olhar nosso modelo de dados aqui. Nós temos a tabela calendário aqui. Então, tá aqui a tabela calendário. O que que tem na tabela calendário? Todas as informações de data. Dia, semana, e dia é do mês, número do mês, nome do mês. Isso sempre fica tudo dentro da tabela calendário. E aí eu tenho minha tabela dados. O que que é essa tabela dados que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, um ID do item. Então, um ID é um código do item. Tem uma coluna com a quantidade, ou seja, a movimentação. Eu tenho uma data de entrada dessa movimentação aqui, dessa linha que a gente está falando, né? Por exemplo, aqui, tem aqui essa data de 1/2. Tem a data de movimentação de saída, 4/2. E tem a data de movimentação da baixa.
que é do dia 7/2 aqui. O nome dessa tabela está como tabela dados. E aí eu tenho aqui uma tabelinha de medidas. Medidas é onde a gente faz os cálculos que a gente quer calcular os indicadores. Vamos começar a entender aqui, então, para você ter clareza do que é esse relacionamento, para a gente poder trabalhar com diversos relacionamentos. Primeira coisa que eu vou fazer, imagina que o seu gestor, olha só para a nossa tabelinha aqui. Imagina que o teu gestor está te pedindo, eu quero saber a quantidade de entrada. Nós vamos simular uma situação agora para a gente poder chegar nesse ponto de como ativar vários relacionamentos com o Power BI. Ativar vários relacionamentos entre tabela com o Power BI. Imagina que o teu gestor está te perguntando, eu quero saber a quantidade movimentada dentro de um período. E aí, a quantidade de entrada primeiro nós vamos trabalhar. Seu gestor está te perguntando qual que é a quantidade de entrada dentro de um determinado período. E você vai entender uma coisa, que na verdade o seu gestor não vai te perguntar. Sabe por que o teu gestor nunca vai te perguntar isso após você ter um dashboard automatizado no celular com o Power BI? Porque você vai entender que quando você tem esse resultado, e nós criamos conteúdo aqui para você chegar a esse resultado, você tem esse resultado, o seu gestor acessa isso pelo celular dele, sem ficar te fazendo pergunta. Então é por isso que ter um dashboard automatizado, entender isso aqui, esse relacionamento que eu vou te falar, é importante, ok? Para você chegar ao resultado do dashboard automatizado. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Esse é o resultado que a gente quer, descobrir qual a quantidade de entrada dentro de uma determinada data. Então vamos lá, vamos calcular aqui essa informação. Cliquei com direito, eu vim aqui na minha tabelinha e ó, no final, aqui ó, no final dessa gravação, dessa live 35, dessa fake live, né, que não é live, uma live que não é live, eu vou enviar esse aqui, esse modelo aqui, lá no meu canal do Telegram. Para acessar o canal do Telegram, link tá aqui embaixo, aqui no canal do YouTube, tá aqui embaixo o link para você acessar o canal do Telegram. E aí lá você pode baixar esse modelo e executar essa atividade. Porque só quem executa, só quem faz, só quem está na prática fazendo é que aprende. Você ficar só visualizando, você não vai aprender. O seu nível de aprendizado sei lá, 10% quando você olha e quando você executa, ele aumenta para 30, 40%. Alguma coisa assim. Tem um estudo científico disso, eu não lembro qual é o número na realidade. Mas eu tenho certeza que quando você faz a prática, o seu nível de aprendizado é muito maior. Então, ó, entra lá no canal do Telegram, já se inscreve e pega esse modelo lá e executa isso para você. Vamos lá. Como que faz isso? Uma vez que você está com esse modelo de dados, está com esse relatório, você clica com direito aqui, ó, e coloca lá, nova medida. Por que nova medida? Nós temos que criar medida porque os cálculos que a gente faz estão sempre, são sempre feitos com medidas. A gente tem maior performance de resultados aqui no Power BI quando a gente trabalha com medidas. Ok? Então vamos lá. O nome dessa medida aqui vai ser total. Ó, deixa eu aumentar um pouco, facilitar a sua visualização. Total entrada. Coloquei aqui antes da igualdade o nome da medida. Então, antes da igualdade é o nome da medida. Depois da igualdade, eu vou descrever aqui sum. E aí, por que sum? Porque a DAX é a fórmula no Excel. A gente fala fórmula, aqui no Power BI a gente fala DAX, que é nada mais que expressões de análise de dados que vêm a ser as fórmulas do Excel. Então, onde tem soma lá no Excel, aqui no Power BI é sum. Então, a sum faz a soma. E aí ela pergunta lá, ó, qual que é a coluna que tu quer somar? Tá vendo o argumento lá em cima? Ó? Qual que é a coluna que tu quer somar? É isso que ele está perguntando, muito simples. Ah, eu quero somar a coluna QTE que está dentro da minha tabela quantidade. Olha aqui onde está ela. Digitei QTE, ele já puxou aqui. Antes dos colchetes, está a minha tabela, e entre colchetes está o nome da coluna. Então, QTE, cliquei nela para colocar ela aqui dentro da DAX, fechei parênteses e Enter. Por enquanto não aconteceu nada, ele só colocou aqui. Ó. O que eu vou fazer? Vou pegar e vou utilizar um visual aqui para a gente ver esse resultado. Então, eu vou clicar aqui, ó, aqui fica a parte de visuais do Power BI. Eu vou clicar aqui ó, em tabela. Cliquei aqui em tabela e pronto, ele já me trouxe aqui uma tabelinha. Eu vou pegar a medida que a gente criou, que está aqui, ó, aqui onde está ela. Vou clicar e arrastar para cima do visual. Ele está me trazendo um resultado aqui de 41. O que é esse 41 que a gente tem aqui? É o 41
que é a soma dessa quantidade que está aqui nessa coluna. Então, ele somou tudo isso aqui e deu 41. Só que agora a gente quer começar a trabalhar com filtro de data, ou seja, a gente quer filtrar de 1 do 2 até 9 do 3, qual que é o resultado? É isso que a gente quer fazer. Então vamos lá e vamos criar um novo. Veja que é muito fácil aqui de você criar visuais aqui no Power BI. Então eu vou pegar o visual segmentação de dados. Ó. Visual segmentação de dados está aqui. Ó. O visual segmentação de dados ele é muito utilizado para fazer filtros. Ok? Então, cliquei nele, vou diminuir ele, vou colocar ele aqui em cima dessa tabelinha aqui, ó, e vou arrastar a minha data da tabela calendário para cá. E olha o erro que o erro não. Olha o que, que vai acontecer aqui, ó. Coloquei minha data para cá, vou aumentar ele porque ficou pequeno, e olha só, tá aqui a minha data que tem dentro da minha tabela calendário. Eu vou clicar aqui e vou dizer para o Power BI, eu quero ver do dia 1 de fevereiro, eu quero ver esses dados do dia 1 de fevereiro até o dia, hum, eu quero 2022. Então, fevereiro, até o dia 9 de 2022. Veja que não aconteceu nada aqui, ó. Ele continua com o resultado de 41. Por que que ele continua com o resultado de 41? Porque a minha tabela calendário não tem nenhuma relação com a minha tabela dados. Como assim não tem nenhuma relação? São duas tabelas soltas aqui, ó. São duas tabelas que não têm nenhuma interação uma com a outra. Quando você vai falar com alguém, quando você precisa fazer com alguém, precisa falar com alguém, precisa de uma informação de alguém, precisa trocar ideia com alguém, você faz, você tem que ir lá e fazer uma ligação. Ô, fala comigo! Isso que você tem que fazer. Você tem que se conectar com outra pessoa, você tem que falar com a outra pessoa. Senão, fica duas coisas separadas. Você aqui desse lado e a outra pessoa aqui desse lado. Não tem nenhuma ligação com a outra. Não conseguem se conversar. Aqui no Power BI é a mesma coisa. As tabelas, o que no exemplo que eu dei eram duas pessoas, aqui no Power BI nós temos duas tabelas, que é a tabela calendário e a tabela dados. Quando a gente vai aqui para essa guia do modelo, aqui estão as tabelas. Está a tabela calendário e está a tabela dados. E veja que elas estão soltas aqui. Ó. Nenhuma tabela está interagindo com a outra. E agora você vai entender o que é relacionamento entre tabelas. É quando uma tabela está conversando, está conectada, está relacionada com a outra tabela. E para falar de relacionamento, tem um mar de coisas em diversas situações. Mas eu vou te mostrar aqui de uma forma simples a parte de como ativar o relacionamento, vários relacionamentos entre tabela. Nós vamos fazer aqui 3 relacionamentos. Ativar, eu vou te mostrar como ativar 3 relacionamentos entre 2 tabelas. O que que a gente vai fazer? A gente quer fazer um vínculo, um relacionamento de data nesse momento. Eu preciso fazer a tabela dados, a minha tabela dados, respeitar um filtro de data que eu estou utilizando que vem da tabela calendário. Então, ó, aqui é a minha tabela calendário. Eu vou selecionar um filtro de data dentro dessa tabela e ele vai filtrar lá dentro da tabela dados. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em data, arrastar e vou soltar em cima da minha data de entrada, porque eu estou nesse momento fazendo a medição de um indicador através da data de entrada. Eu quero saber a quantidade pela data de entrada. Soltei lá, veja que ele formou essa linha. Se a gente clicar 2 vezes aqui, ó, ele tá me dizendo, ó, eu estou fazendo aqui um relacionamento da data de entrada com a data da tabela calendário. Aqui está a descrição da tabela. E aqui ele mostra que o relacionamento está ativo. Ó. Esse relacionamento está ativo. Vou clicar em OK aqui e vamos voltar lá para cima para o relatório. Olha o que aconteceu. Agora ele está respeitando o filtro aqui que a gente tinha, que era o filtro de data. Então, olha só, está com o número 11 aqui. O que que é esse número 11? Vamos abrir a granularidade desses dados. O que que é isso? Eu quero ver essa informação de forma mais detalhada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o código do item aqui, ó, que é o ID, vou arrastar e soltar aqui na minha tabela. E olha o que aconteceu. Ele criou aqui, ó, uma divisão de informação. Ele está dizendo que o item 1 teve um total de entrega 5 e o item 2 teve um total de entrega 6, nesse período.
de 1 do 2 a 9 do 2. O que está acontecendo aqui na realidade? Se a gente olhar para cá, ó, dentro do mês 2 aqui, ó, só tem esses dois produtos, por essa data de entrada. É aqui que está acontecendo esse relacionamento. Só que agora, vamos ver a seguinte situação. Imagina que o teu gestor está te pedindo da seguinte forma: eu quero ver a quantidade movimentada aqui nessa coluna. O teu gestor está te pedindo, ou você está precisando calcular esse tipo de informação. O teu gestor, a informação que tu quer agora é a quantidade, mas não é pela data de entrada. Tu quer ver a quantidade que foi movimentada, porém precisa respeitar a data de saída. E aí, como que faz isso? Como que você faria isso? Olha o erro que eu já vi cometer. Olha o erro que eu já vi acontecer. Antes de te falar os erros, deixa eu te mostrar como que resolve esse tipo de situação, tá? Eu vou te mostrar como resolver esse tipo de situação e depois vou te falar um erro que muita gente já cometeu para que você não venha cometer. Nesse tipo de caso, você olha aqui para o modelo de dados e diz, tá bom, também precisa existir um relacionamento, então, entre a data de saída, né? Para quando a gente criar esse cálculo, ele respeitar isso. Então, vamos começar por parte. Primeiro, o que que você faz? Vamos criar aqui uma nova medida. Uma nova medida para a gente ter agora o total de saída. Então, vou criar uma nova medida aqui, ó. Total saída. E vou digitar lá, eu quero fazer a soma da quantidade. Fiz a soma da quantidade. Só isso por enquanto. Esse resultado ainda não vai dar certo. Vamos fazer ele por parte. Dei um Enter. Vou arrastar o total de saída para a minha tabelinha aqui, ó. E veja que o resultado é o mesmo nesse período. E o que que você vai pensar? Tá bom, é o mesmo. Por quê? Porque os dois cálculos que a gente criou, eu estou aqui agora na medida total de entrada, tá aqui, ó. Total de entrada, total de saída. Táxi que a gente utilizou, o cálculo que a gente fez é o mesmo. E o que que você vai pensar? Ah, mas eu tenho que ter um relacionamento. Olha o erro. Eu tenho que ter um relacionamento entre a data de saída. Então tá bom, vamos fazer um relacionamento de data com a data de saída. E aí, você, se você prestar bastante atenção aqui, ó, essa linha aqui está pontilhada. Essa linha está pontilhada. O que que significa essa linha pontilhada? Significa que o Power BI está dizendo que essa linha não está ativa. Existe o relacionamento, mas ele não está ativo. Então, o que que a maioria, o que que as pessoas fazem? E aqui já é um dos erros. Ela vem aqui e fica tentando ativar isso aqui, ó. Clica lá em ativar e aí dá esse erro aqui, não sei o que, your can't create. Não, ele não deixa ativar. E por que que ele não deixa você ativar o relacionamento de forma física por aqui? Por aqui, por que que ele não deixa? Porque já existe um outro caminho ativo. Já existe uma outra relação ativa. Quando você fica tentando ativar dois relacionamentos aqui, o que está acontecendo na realidade? É como se você tivesse que ir, olha só, é como se você estivesse no Rio Grande do Sul, você está aqui no Rio Grande do Sul, e aí tem Espírito Santo aqui desse lado, e tem o Amazonas aqui desse lado. E você está saindo do Rio Grande do Sul e querendo ir para o Espírito Santo. Então você vai para cá, para esse lado, indo para o Espírito Santo. Só que ao mesmo tempo, a mesma pessoa está querendo ir lá para o Amazonas. Não tem como. Não tem como a pessoa ir para os dois lugares ao mesmo tempo. É uma pessoa saindo do Rio Grande do Sul e indo para São Paulo, para Espírito Santo. É a mesma pessoa saindo do Rio Grande do Sul e indo para o Amazonas. Não tem como a pessoa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou tu vai para um lugar, ou tu vai para o outro. O que que tem que fazer nesse tipo de situação? Realmente precisa existir o relacionamento aqui. Esse relacionamento ele precisa existir, mas ele não vai ficar ativo para esse tipo de situação que a gente quer calcular o total de saída aqui do nosso exemplo.
Então, como que você faz? É como se você tivesse, olha só, deixa eu te explicar aqui antes para facilitar a sua vida do entendimento. É como se você tivesse no Rio Grande do Sul, tivesse que ir para Espírito Santo, mas tem um item específico que você quer enviar lá para o Amazonas. Então, como que você faz? Você vai sai do Rio Grande do Sul, vai para o Espírito Santo, mas você só despacha uma mala, você só envia um item lá para o Amazonas. E aí o que que acontece? Você não foi lá no Amazonas. Você simplesmente pegou a sua mala, pegou um item, um objeto e despachou lá para o Amazonas. Você não estava presente lá, você não estava físico lá. E é isso que a gente faz. Só que como que a gente faz aqui? A gente, então, deixa funcionando um relacionamento aqui de forma ativa, como se a gente estivesse saindo do Rio Grande do Sul. Eu até vou trocar de lado aqui para minha explicação. É como se você saísse do Rio Grande do Sul e fosse para o Espírito Santo. Então, é esse relacionamento aqui. Ele está ativo. Eu estou saindo do Rio Grande do Sul e indo para o Amazonas, indo para o Espírito Santo, saindo do Rio Grande do Sul e indo para o Espírito Santo através desse relacionamento. Só que esse relacionamento aqui, ele não está ativo. Não fui eu que saí do Rio Grande do Sul e fui lá no Amazonas, por exemplo. Eu só fiz isso através de uma DAX. Eu só despachei minha mala através de uma DAX. E aí você faz isso de uma forma específica dentro do indicador que você vai utilizar. Como assim, Stark? Não entendi nada, cara. Não entendi nada dessa loucura que tá falando. Simplesmente você vem dentro do seu indicador específico que você quer que funcione essa relação aqui que nesse momento está inativa. Como que você faz isso? Por meio de uma DAX. Nós vamos fazer o Power BI ativar esse relacionamento que nesse momento não está ativo aqui, ó, por meio de uma DAX específica. Como que faz isso? Vamos lá nesse cálculo. Vou pegar e vou dar um Shift Enter aqui, ó, e vou utilizar uma DAX muito importante chamada Calculate. A Calculate ainda não resolve o nosso problema, mas nós precisamos dela para chegar ao resultado que a gente quer. A Calculate tem pelo menos um argumento obrigatório, mas a gente pode utilizar mais de um argumento. Qual que é o outro argumento que a gente vai colocar aqui? A gente vai utilizar a DAX que vai ativar. A DAX que tem a função de ativar o relacionamento entre tabelas. Ativar relacionamentos que estão inativos. É a DAX User Layership. É essa DAX aqui, ó. Esse nome mirabolante maluco tem apenas dois argumentos. O que que são esses dois argumentos que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo simplesmente, ó, eu vou clicar fora aqui, vai dar um erro, tá? Quais que é os dois argumentos que a gente tem que colocar aqui na User Layership? São as duas colunas que estão aqui, ó. As duas colunas que a gente quer ativar. Quais que são essas duas colunas? A coluna data de saída da minha tabela dados e a coluna data da tabela calendário. É assim que a gente vai resolver essa situação. Então vamos lá. Vou lá, deu erro. Por quê? Porque eu não executei, não coloquei as informações corretas aqui, por isso que está dando esse erro. E aí, eu vou colocar aqui. Então, ó, user layership, eu vou utilizar da minha tabela calendário, eu vou utilizar a data. Vírgula para ir para o próximo argumento, e aí eu vou utilizar da minha tabela dados a data de saída. Porque o que, que vai acontecer nesse caso? Fechei parênteses, ó, da user layership, fechei parênteses da Calculate e vou dar um Enter. O que aconteceu aqui nessa situação? Eu estou dizendo para o Power BI é o seguinte, tu vai executar o cálculo desse item aqui, dessa medida total saída, sempre usando esse relacionamento aqui entre essas duas tabelas. Ou seja, quando quando a situação for de data, quando for um relacionamento de data, tu vai utilizar a data de saída para calcular esse indicador. Tu não vai respeitar
o relacionamento que está ativo. Ou seja, nesse cálculo aqui, para esse indicador específico, para essa situação específica aqui dessa medida, ele não vai respeitar o relacionamento ativo. Qual que é o relacionamento ativo que a gente tem aqui? É o relacionamento da data com a data de entrada. Qual que é o relacionamento que ele vai respeitar lá naquela situação? O relacionamento da minha data de saída com a data da tabela calendário. Data de saída da tabela dados com a data da tabela calendário. Cliquei em cancelar e veja que o resultado aqui está o mesmo, né? O resultado aqui está o mesmo. Por que está o mesmo? Porque no período que eu estou selecionado aqui, ó, olha o período que eu estou aqui, ó, de 1/2 a 9/2. Se a gente for aqui, ó, na minha tabela dados, a minha data de saída corresponde àqueles dois itens. Olha só, se a gente for olhar aqui, ó, a data que eu estou selecionado lá de 1, o período que eu estou selecionado lá, ele está dentro desse período que está aqui, ó. Por quê? Porque a data de saída desse item foi 4/2 e a data de saída desse item foi 9/2, que é os dois itens que estão aparecendo lá nesse momento. Agora vamos colocar a data de saída até 15/3, por exemplo. Vamos colocar a data de saída até 15/3 para ver para ver o que que vai aparecer lá. Melhor, vamos colocar a data lá que a gente tem no nosso visual, vamos colocar essa data aqui, ó, 9/3. O que que vai acontecer lá? Se o nosso resultado está certo, não, ele vai aparecer o item 3, lá vai aparecer a quantidade 3, vai aparecer o item 3, vai aparecer a quantidade 8, aqui da coluna quantidade, mas ele não pode somar essa quantidade 8 no nosso indicador de saída, no nosso indicador de movimentação de saída. Vamos ver se isso aqui vai dar certo? Então vamos lá e vamos colocar a nossa data aqui, ó, para 9/3. Cliquei em 9/3 e olha lá, nosso raciocínio estava certo. Por quê? Porque não existe, nesse período aqui de 9/3, nesse período que a gente tem o filtro aqui, esse item 3 aqui, ó, ele ainda não teve saída. Quando que é a saída desse item 3 aqui? A saída desse item 3 aqui foi em que dia? Olha lá. A saída do item 3 foi no dia 15/3. Do dia 15/3 de 2022. Então, se a gente voltar lá e pegar aqui 15/3, agora ele apareceu. E aí veja que o item 3 apareceu e o item 4 já apareceu também informações aqui. Vamos ver por que que apareceu dentro desse período? 1/2 a 15/3. Se a gente for lá e olhar aqui, ó, o item 4 está dentro desse período. 13/3. Agora é o seguinte, olha o erro. Nós vimos aqui que a gente tem como ativar, então, mais de um relacionamento entre tabelas. E eu vou te mostrar aqui como fazer, como ativar mais outro, mais outro, mais outro e mais outro. Quando você tem a necessidade, numa situação complexa, de ativar vários relacionamentos entre uma tabela. Só que olha o erro que eu já vi pessoas cometer. Não faça isso aqui. Se você está fazendo isso aqui, você é amador no Power BI. Se você acha que você já conhece Power BI e você comete esse erro aqui, você é amador. Qual que é esse erro? Olha a situação. Quando a pessoa vem aqui, ó, ela tenta fazer isso, ela vem aqui, clica em ativar, não funciona, o que que ela faz? Ah, tá bom, não vai funcionar? Então tá, vamos ver se não vai funcionar. Ela pega e cria uma tabela idêntica, cria uma nova tabela idêntica, só que aí ela só coloca a data de saída nessa tabela e calcula o indicador de novo, só que em outra tabela. Então como que seria isso que eu estou falando aqui? Talvez você não está entendendo. Olha só, cliquei aqui em transformar dados, ela pega e faz uma réplica dessa tabela aqui, ó. Cria uma segunda tabela, idêntica a ela, só que ela só usa a data de saída na outra tabela. Ela faz um filtro, seleciona só as colunas que ela quer e cria uma nova tabela com a data de saída. E uma tabela com a data de entrada. Não faça isso. Por quê? Ó, vou habilitar isso aqui que estava desabilitado para ele aparecer lá no modelo de dados. Cliquei em aplicar. Está carregando. Apareceu aqui a tabela data de saída. Aí o que que ele faz? Ele pega e calcula esse indicador. Ó, ele já até criou um relacionamento aqui. Ó. Vou excluir esse relacionamento. Excluir. O que ele faz? Ele pega e cria um relacionamento aqui, ó, e calcula o indicador através da tabela data saída. Então ele vai lá, cria aqui. Isso aqui funciona? Funciona.
Só que olha o erro que você está cometendo aqui, olha o problema que você está gerando. Você está trazendo para dentro do Power BI uma outra tabela de forma totalmente desnecessária. Por que desnecessária? Porque você já tem aqui os mesmos dados. Veja que os dados são iguais. Nesse caso aqui, eu tenho uma tabela que ela está completa, ela está com data da entrada, data da saída e data da baixa. E a pessoa vai lá e cria outra tabela só com data da saída, para ela poder calcular esse indicador, simplesmente porque ela não tem conhecimento de como ativar vários relacionamentos entre duas tabelas. É claro, o que que ela faz daí? Ela vai lá e faz a soma aqui dessa quantidade, dessa tabela de saída, e e aí, é claro, o relacionamento aqui vai funcionar. Não faça isso. Por quê? Porque simplesmente você está importando mais de uma tabela para dentro do seu modelo de dados de forma desnecessária. E quando a gente fala de dashboard automatizado, é porque as informações se atualizam automaticamente, se atualizam sozinha. Eu vou te mostrar aqui como que isso iria se atualizar de forma manual. Qual que é o nível de dificuldade para atualizar um dashboard no Power BI quando ele é manual? Esse aqui. Vai lá. A pessoa iria clicar aqui em atualizar e pronto, ele vai atualizar. Só que quando ele for atualizar, olha o que está. Ai, não consegui pegar. Vou clicar em atualizar de novo. Ele atualizou muito rápido. Ai, caramba. Tô conseguindo. Peraí. Segura, segura que vai rolar. Vai rolar. Olha só. Cliquei em atualizar. Deu. Cliquei em atualizar. Olha só. Olha o que que ele está fazendo. Agora eu consegui pegar. Ele está atualizando, ó, o que está acontecendo nesse momento? Ele está indo na base de informações, na base de dados, está atualizando a tabela dados e a tabela dados saída. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está tendo a necessidade de atualizar duas tabelas de forma desnecessária. E aí, o que acontece aqui? Não é que isso é um problema, mas de forma totalmente desnecessária, você está forçando o servidor a atualizar duas tabelas que não tem necessidade nenhuma. Ok? Então, nesse tipo de situação, você tem que usar a DAX User Relationship. Vamos exercitar mais um exemplo aqui que eu quero te mostrar ainda outro erro. E ó, esse outro erro fez a gente bater cabeça há pouquinhos dias atrás agora para descobrir o porquê que não estava dando certo. Olha só a situação. Antes disso, vamos criar mais um relacionamento aqui. Ó. Então, primeira coisa, quando você tem que, olha só, dentro do como fazer, dentro do como executar vários relacionamentos. Vou colocar aqui para a gente ser mais rápido. Os dois passos, tá bom? Primeiro, você cria o relacionamento. Depois, dentro do como executar esses vários relacionamentos entre duas tabelas, primeiro você cria o relacionamento. Depois você faz isso através da DAX. Então, como que é? Para te dar clareza, olha só. Vai lá e cria o relacionamento. Qual que é a situação agora? Presta atenção. Nós queremos agora a quantidade de baixas dentro de um período. Vamos olhar para o nosso modelo de dados? Olha só, eu tenho aqui a tabela. Vou até, vou até excluir. Não, não vou excluir, não. Vou só tirar essa tabela daqui. Voltar ela para o lugar dela, para ela não atrapalhar nós aqui. Só um minutinho. Desabilitar. Ah, tá aqui. Desabilitar carga. Eu desabilito a carga aqui, que aí ela não fica aparecendo aqui, ó. E aí, cambiando as coisas na nossa visão aqui. Olha só. No nosso modelo de dados, a gente tem aqui a data da baixa. Imagina essa situação. O gestor está te pedindo. Cara, calcula para mim a informação pela. Eu quero saber a movimentação de baixa. Quanto que foi a movimentação de baixa dentro de um determinado período? Você teria que fazer nesse momento, nesse caso aqui, ó, com esse tipo de modelo de dados. Você tem que ir lá e criar um relacionamento. Olha só, cria um relacionamento agora considerando a data da baixa. Deixa isso aqui de lado de novo. Eu gosto de deixar ato em um local e dados em outro local. Tipo de tabela. Então, olha só, agora a gente tem o relacionamento ó, de data com data da baixa. E o relacionamento data, baixa com data. Então, olha lá, o que, que eu tenho que fazer? Vou dentro da minha tabela medidas, vou clicar com o botão direito, nova medida, e aí, olha lá, eu quero aqui agora um total baixa. O que, que a gente tem que fazer então? Calculate, sum, por quê? Eu quero calcular fazendo a soma, soma de quem? Da minha tabela dados, eu quero somar a quantidade.
Só que eu quero que esse indicador aqui, esse item específico que nós estamos calculando, eu quero que ele respeite o relacionamento. Ó, esqueci de colocar uma vírgula aqui para ir para o próximo argumento. Eu quero que ele faça isso através do relacionamento. Então, para ativar um relacionamento, usa a DAX. É o segundo ponto que eu coloquei descrito aqui. Ó. Primeiro ativa o relacionamento. Primeiro cria o relacionamento. Nós fomos lá e criamos o relacionamento da data com a data baixa. Depois, ativa o relacionamento por meio da DAX, específico no cálculo que você está criando. Então, olha lá. Dentro do cálculo que a gente está criando, a gente vai ativar esse relacionamento. Qual o relacionamento? Da data da calendário, vírgula, para ir para o próximo argumento da user layership, com a data da baixa da minha tabela dados. Fechei parênteses, da calculate, enter, vamos pegar esse total da baixa, arrastar para cá, opa, eu criei um novo visual aqui sem querer. Vou pegar a data da baixa, arrastar para cá, e aí olha lá, veja que o resultado de data da baixa dentro desse período já é também totalmente diferente. Por quê? A gente vem aqui no nosso modelo de dados, clicar aqui em dados, olha lá, os períodos que a gente tem aqui, ó, a gente teve baixa 7/2, 11/2. Depois a outra baixa foi lá no dia 16/3. Aqui, ó. E 16/3, ele não está lá no nosso período de filtro. Como que não? Olha lá, se a gente olhar aqui, ó, o nosso último dia que está aqui no nosso filtro desse visual é 15/3. Se a gente colocar para depois aqui, ó, dia 17, aí veja que ele já trouxe aqui, ó, o item. E aí, é claro, a gente pode. Aí eu estou mostrando isso aqui num visual tabela, mas isso aqui também vai respeitar num visual cartão. Então, olha só, peguei esse cartão, arrastei para cá o total de saída. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Criei aqui ó, mais 3 cartões. Nesse cartão aqui, eu vou tirar o saída, vou colocar o entrada. Outro número. Vou tirar aqui o saída, vou colocar a baixa. Outro número. A gente voltar aqui para o dia 15, ó, veja que os cartões também estão respeitando. Aí, é claro, você pode fazer o seu dashboard, né? E aí depende da sua situação específica. Agora, olha só, criamos aqui e a gente percebeu, então a gente entendeu que a gente pode ativar vários relacionamentos entre duas tabelas simplesmente dessa forma, ativando o relacionamento por meio da DAX User Layer Ship. Agora presta atenção numa coisa. Não cometa esse erro que eu vou te mostrar aqui. Olha essa situação. Agora, eu tenho um método, tá? Um método que se chama dashboard no celular. E aí uma aluna estava com uma situação. E ó, não vou te vender nada aqui, não, inclusive as inscrições não estão abertas agora, não tem nem como você entrar. Só quero te explicar essa situação para você não cometer esse erro. Uma aluna estava, essa aluna, ela é da área hospitalar. Ela trabalha num hospital, na área administrativa, e ela precisava calcular um indicador olhando o número de pacientes que entraram no hospital, o número de atendimentos que teve e o número de altas que teve. Ou seja, pacientes que deram alta, que saíram do hospital. E aí, na situação dela lá, era esse mesmo caso. E aí ela não estava conseguindo fazer, e a gente, no momento que a gente está aqui, a gente tem meio que uma cultura que, cara, se a gente explica uma situação para o aluno não conseguiu fazer, eu entro ao vivo com o aluno, eu entro numa reunião com ele para solucionar o problema dele, para não deixar ele travado. E aí eu entrei com ela e a gente executou aquilo lá, colocou do jeito que eu te expliquei aqui, e o negócio não funcionava. E aí eu parei e comecei a olhar assim, comecei a olhar pro dashboard dela e eu meio que também sem entender, cara, o que que tá dando errado nesse negócio? Eu não estava conseguindo entender. E aí olha aonde que estava o erro. Vou mostrar aqui aonde que estava o erro. Tô te explicando isso para você não cometer esse tipo de erro. O relacionamento entre a tabela calendário e a tabela dados estava aqui, estava feito. Quando eu olhava aqui, a coluna de data da tabela dela estava como data. E no Power BI estava como data. Mas em um momento de tanto vai para um lado, vai para o outro, o negócio não dá certo, não funciona, e eu pensando, meu Deus, onde que está esse erro? Como é que pode? Como é que não aparece esse erro? De tanto a gente andar por dentro do modelo de dados dela, chegou uma hora que a gente estava lá no transformar dados, a gente estava lá no que é chamado de Power Query.
E a coluna de data do relacionamento, da situação dela, estava como data e hora. E quando a sua ó, essa aqui nem vai dar para colocar em data e hora. Mas quando a sua coluna não está espera deixa eu só verificar aqui. Quando a sua coluna não está como data, ou seja, você tem um relacionamento sendo executado, e o seu relacionamento entre as 2 tabelas, em uma tabela ele está no formato de data, em outra tabela ele está no formato de data e hora, não vai dar certo, não vai funcionar. É como se você quisesse falar ativar um relacionamento de um item que é texto com um item que é número. É como se você quisesse dizer que A é igual a A. Quisesse dizer que A é a mesma coisa se eu colocar a letra A e colocar a letra B. E a letra B tem uma função, a letra A tem outra função. São coisas diferentes. Não cometa esse erro. E aí, o tipo de dados dela é que estava causando esse problema. Ela não estava conseguindo chegar nesse indicador simplesmente porque uma coluna que faz o relacionamento, ou seja, a coluna que faz o relacionamento aqui, em uma tabela estava formatado para a data, em outra tabela estava formatado para a data e hora. E aí o Power BI entendia de forma diferente. Ele não entendia que o item A era igual ao item A. Ele entendia que o item A era igual a B. E aí não dava certo os relacionamentos. Ok? Então não cometa esse erro. Agora, outra coisa. Isso aqui serve para qualquer tipo de relacionamento, não só para relacionamento de data. Eu já peguei esse tipo de situação aqui, já tive que resolver esse tipo de situação, por exemplo, para esse caso dessa aluna. Já tive que resolver esse tipo de situação em situações, por exemplo, de logística. Imagine uma situação de logística. Eu tenho uma data de saída, aliás, eu tenho uma data de emissão da nota e eu tenho uma data de saída do veículo, sei lá. E eu tenho outra data, por exemplo, de entrega da informação. É a mesma coisa. É o mesmo tipo de situação que você vai ter que resolver com esse tipo de relacionamento. Quer ver outro exemplo? TRE contábil. TRE contábil, basicamente, tem tipos de situação em que você pode pegar tanto pela data de pagamento, DRE contábil é uma informação da contabilidade, um indicador importante lá da contabilidade, tá? E aí, tem situações que você tem que pegar uma informação que está relacionada à data de pagamento ou à data de movimentação. Por exemplo, imagina uma loja. A loja foi lá e vendeu esse celular. Quando que vai entrar o lucro desse celular para essa loja? Quando vendeu ou quando o cliente pagou? E aí tem diversas situações que algumas pessoas querem considerar data de pagamento, outras situações que a pessoa quer considerar data de hã, movimentação, enfim, é o mesmo caso. Isso aqui funciona tanto para data quanto para outros tipos, ok? Essa foi a live número 35. Estou enviando no meu canal do Telegram. Esse modelo de dados aqui, eu simplesmente vou enviar lá. Você pode entrar no canal do Telegram, baixar, entra no Telegram pelo seu computador e assim você pode baixar isso aqui e executar isso que a gente fez. E isso vai te colocar um nível acima das pessoas que não sabem, os amadores que não sabem fazer um relacionamento entre vários relacionamentos entre tabela, como eu te mostrei aqui. E você vai se deparar com esse tipo de situação. Você pode não se deparar agora que você está vendo esse vídeo, mas em um momento vai aparecer na sua frente. E no momento que aparecer na sua frente, você vai pensar: "Ah, eu não sei resolver isso". Então, entre no canal do Telegram, pegue esse modelo e execute. Isso é um benefício para você, é um aprendizado, te coloca um nível acima dos demais e isso te diferencia no mercado. Um grande abraço e até a próxima live, toda quinta-feira, 19 horas. Estou ao vivo. Abraço.